Dia, lindonas! Aqui é a Janaína Lopes para a gente poder começar mais um café terapêutico que acontece toda segunda-feira às 6:30 da manhã. Hoje o nosso café é sobre um tema extremamente delicado, extremamente necessário. É sobre as relações, aquelas relações que machucam, aquelas relações abusivas, aquelas relações que muitas das vezes vai nos apagando, nos entristecendo. E a nossa convidada de hoje é a terapeuta Natasha, que já está aqui com a gente. Bem-vinda, Erlen. Bem-vinda, Natasha. Já vamos entrar aqui com você, Natasha. Já vou aceitar o seu convite. Vamos ver se deu certo. Ah, sim. Bom dia. Bom dia! Alegria ter você aqui no nosso café terapêutico, Natasha. A alegria e o prazer são meus também. Muito feliz com a sua presença, viu? Bem-vinda, Júlio. Bem-vindo, Júlio, tá aqui. Júlio é uma pessoa querida, especial da minha vida. A Ivete está aqui também, querida Ivete, terapeuta, que já esteve aqui no nosso café terapêutico. E quem quiser assistir os cafés terapêuticos passados, é só entrar no meu canal do YouTube, que vai estar lá todos os cafés anteriores. Natasha, levanta um pouquinho a sua câmera, que está cortando um pouquinho da sua cabeça, aumentando só um pouquinho. Agora sim. Natasha, estou muito feliz com a sua presença aqui para gente, inclusive para a gente falar de um tema extremamente delicado, complexo, né? E é tão importante a gente falar sobre esse tema. Mas, enfim, Natasha, eu gostaria que você se apresentasse. Bom dia, é um grande prazer, uma alegria imensa estar aqui. Acompanho a Jana já tem mais de um ano. É uma pessoa que eu admiro muito, profissional e de maneira pessoal, enquanto ser humano, enquanto pessoa, extremamente Gratidão. sensível, delicada, uma pessoa que tem um conteúdo enriquecedor. Então é um prazer para mim ter sido convidada para esse café. Eu sou Gratidão, Natasha, sou querida. terapeuta desde o ano passado, 2024, janeiro de 2024, eu dei esse pontapé inicial. Mas o meu despertar, né, que é como a gente chama, despertar espiritual, o momento em que eu comecei a estudar sobre terapias, a estudar sobre espiritualidade e me desenvolver pessoalmente, foi em 2015. E foi justamente quando eu me encontrava em uma relação disfuncional, uma relação abusiva. E de lá para cá, foram altos e baixos, e quando a gente começa a se curar, quando a gente começa a entender o nosso valor, começa a ver os benefícios do autocuidado, da autoestima, desse desenvolvimento na nossa vida, a gente quer passar para as outras pessoas também. A gente Então, quer em 2020, compartilhar, né? A a gente gente quer quer compartilhar. verdadeiramente que as pessoas estejam bem, a gente quer E compartilhar. quando a gente vê como faz bem, a gente quer passar, né, para o outro também. É porque a gente se liberta. A verdade é essa. A gente se liberta. Olha o que a Ivete comentou. Esse assunto é muito importante, porque mulheres cuidar de mulheres. É verdade. Sábado eu fui num encontro de dança circular. E assim, é genuíno, sabe? A gente vê que ali uma está cuidando da outra. Mas esse assunto que você falou, né? Você teve esse despertar, e esse despertar, então, foi a partir de uma relação que você vivia abuso, sofria abuso. E aí, em 2020, eu iniciei. Em 2018, eu iniciei com a Aura Money, um projeto do Luz da Serra. E em 2020, eu comecei com o Aura Master. Aí, em 2024, eu comecei os atendimentos. E de lá para cá, tem sido uma experiência maravilhosa, de muita aprendizagem, de muita troca. Que é o que me fez chegar até aqui junto com a Jana. Porque é muito bom a gente ver resultados acontecendo. A gente vê pessoas florescendo. Mulheres, homens, crianças, né? Animais, porque o Aura Master, ele é tão amplo, né? Ele trata pessoas, né? Adultos, crianças, animais e até empresas, né? Ambientes, relações familiares. E eu falo que é um entusiasmo muito grande
Acho que foi na sexta-feira, uma pessoa falou assim, Janaína, você não acredita, eu tô bem, a minha mãe esteve aqui, a gente não brigou, porque assim, todo encontro era uma briga e tal, a gente não brigou, foi uma conversa que não teve aquela tensão, aquele peso, né? Então, assim, é sensacional, né? É sensacional. Mas que bom, Natasha, ter você aqui com a gente no Café Terapêutico. Que bom ter a sua amizade. Eu também tenho, assim, o mesmo sentimento por você, né? A gente já se seguia, a gente nem conversava, mas sempre uma lá, né, curtindo, comentando, né, as postagens, né, o que a gente divide de experiência, e nasceu naturalmente, né? Mas é porque quando, Natasha, na verdade, quando não, a gente atrai aquilo que a gente está na nossa frequência. A nossa, como diz aí, a nossa vibe, entende? A nossa vibe. E, Natasha, eu separei umas perguntinhas aqui para a gente poder estar direcionando. Pessoal, quem quiser também perguntar, o pessoal do chat aí, nós temos algumas pessoas, inclusive, fala para nós de onde vocês são, né? De qual cidade, de qual estado, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer para nós, né? Que a gente vai responder, e se a gente não tiver a resposta agora, a gente leva, a gente pesquisa e leva a resposta, né, Natasha? Uhum, com certeza. Mas eu gostaria que vocês comentassem aqui de onde vocês são. Mas, Natasha, o que caracteriza uma relação abusiva? Bom, não existe um padrão, né? Ou melhor, cada relação vai ser diferente, então muitas vezes, como você vai perceber o que vai desencadear o abuso na relação, será difícil, diferente de uma outra relação. Mas a relação abusiva é aquela que é disfuncional. A gente costuma dizer, no meio da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal, que toda relação tem que ser 50%. Um dá 50%, o outro dá 50%. A única relação que não é 50% é de pais e filhos. Porque nós nunca vamos oferecer o que eles nos ofereceram, que é a vida. Então, essa relação ela não é 50%, os nossos pais sempre vão nos dar mais e está tudo bem. Fora a É a relação pai, hierarquia, né, Natasha? E é hierarquia, exatamente. é A questão de hierarquia. hierarquia. Eu nunca Filho vou tem que oferecer fazer mais. papel de filho. Pai tem que fazer papel de pai e mãe tem que fazer papel de mãe. Não dá Sempre para vai mudar estar isso. acima do filho. Claro. E independente da idade que tiver, né? Aquela questão mesmo de honrar pai e mãe. Olha, a Ivete, ela é de Caxias do Sul e ela já te segue, Natasha. Ela tá te Ai, seguindo, ó, gratidão, tá Ivete. seguindo. Assim que acabar aqui, eu também vou dar uma espiadinha lá no seu perfil e vou te seguir. Obrigada. Mas continuando, então, não tem então uma receitinha para identificar. Mas Então, toda relação é 50%, exceto pais e filhos. Então, a relação abusiva é aquela que não existe essa troca, esse 50%. Sempre eu vou ter um acima. Então, é uma relação baseada na ordem e na obediência. É uma relação baseada no querer de um em detrimento ao querer do outro. E como a gente percebe isso é no dia a dia, com pequenas ações, e chega num certo ponto que as coisas já não são mais pequenas, que é uma coisa que já é vista de longe. Você percebe que um não tem voz e que o outro que vai ditar as regras dentro da relação. isso tudo escondido, né? Atrás de proteção, eu quero te proteger. Você não, né? Você não precisa fazer isso, eu faço por você, né? Porque em se tratando de uma relação amorosa, eu quero te tratar como uma princesa, então não quero que você se preocupe com nada, você não precisa trabalhar. Aí de repente fala, aquela amiga não combina com você, já começa por aí, né? São as pequenas ordens disfarçadas, né? Como você falou, de proteção, de querer o De bem, de saber o que é cuidado, de melhor para você. amor, E você ciúmes. sabe o que é melhor para você. Então, eu, como sei, deixa eu te direcionar. Deixa eu mostrar para você o que é melhor e como tem que ser feito. Olha, a Andréia de Divinópolis, a Andréia eu conheço. A Andréia é uma pessoa muito querida, que inclusive há anos que não a vejo. A mãe dela, eu era apaixonada, nós somos apaixonadas com a mãe dela criou eu e meus irmãos praticamente. Nossa, Né? Eu sou filha de comerciante, meu pai tinha um comércio,
E sem falar, né, dos encontros, né, André, de final de semana, uma pessoa muito querida e que, inclusive, ó, pra você ver, a gente mora na mesma cidade, ó, tem anos que a gente não se vê. André, é muito bom te ter por aqui, viu? Depois você me chama no WhatsApp, André, pra gente conversar, viu? Ou lá no direct do Insta, pessoa extremamente querida mesmo, da nossa família. Lembramos de vocês com muito carinho, André, do seu pai, da sua mãe, de vocês, viu? Pois é, Natasha, e é difícil a gente identificar, né? Porque às vezes, por exemplo, às vezes a gente está entusiasmada com aquele emprego, porque a relação abusiva também é no trabalho também, né? E às vezes a gente está entusiasmada, a gente dá tudo que a gente tem e nunca é suficiente, né? E numa relação amorosa, realmente disfarçada com cuidado, ciúmes. Tem gente que acha bacana os ciúmes. Ai, ele tem ciúmes de mim porque ele me ama muito, né? E mal sabe que atrás daqueles ciúmes esconde aí uma relação abusiva. E aí é o seguinte, a gente já até passou para a segunda pergunta, né? Quais os sinais mais sutis que muitas vezes passam despercebidos, né? A gente está falando aí, o ciúmes é uma delas, o cuidado. O que mais que pode estar sinalizando, Natácia? Então, numa relação amorosa, é realmente essa questão do cuidado, do direcionamento sempre disfarçado, de proteção, de querer o seu bem. Então, muitas vezes, começa ali criticando, mas sem demonstrar que é uma crítica a respeito de como você se veste. Nossa, eu vi que você quer usar essa roupa, mas no ambiente que a gente vai, acredito que as pessoas não vão estar com esse tipo de roupa. Ah, mas essa roupa não valoriza você. Mas você é tão bonita, tem atributos faciais tão bonitos, um sorriso bonito, um olhar bonito. Talvez se você colocar essa roupa com decote, o seu direcionamento vai ser ali para o decote, não vou perceber a pessoa que você é. Começa assim. Mas esses sinais sutis, eles vão evoluindo, até chegar a um ponto que realmente é uma mensagem de ordem. Você não vai sair comigo com essa roupa. Para andar É o que a Ivete, comigo, não pode estar vestido com uma roupa dessa maneira. Essa roupa, e é o ela que não é adequada. É verdade, é o que a Ivete escreveu aqui, ó, o que parece cuidado, na verdade, é controle e manipulação. E no trabalho também, sabe, eu assim, graças a Deus, eu trabalhei em lugares, assim, todos os lugares me elevaram, né, mas a gente não deixa de perceber, né, em alguma situação, uma relação abusiva. E no trabalho acontece muito também, sabe, Natasha? No trabalho, às vezes, você tá ali querendo você realmente, vamos falar assim, uma palavra, veste a camisa da empresa, né? E ali você se desdobra, realmente se desdobra para poder mostrar o seu valor, mostrar o seu interesse, mostrar que você é parceiro da empresa. Eu, por exemplo, nossa, eu tenho a primeira vez, eu sempre trabalhei desde os 7 anos de idade. Meu pai me ensinou a trabalhar. André, que é prova, André sabe. Sabe ou não sabe, André? Eu era petitiquinha, trabalhando no caixa, sempre eu demorei me desenvolver, eu era muito miudinha, e, e ali eu aprendi, mas em algum momento meu pai não teve mais o comércio, eu tive que ir para o mercado de trabalho, aos meus 17 anos. E eu nunca tinha trabalhado para outras pessoas, embora eu tinha assim, uma experiência, muita responsabilidade, né? E fui trabalhar numa recepção de fundição. E ali e foi muito natural para mim, tá? E ali eu não me contentava só com aquela função da recepção, né? E ali eu sempre ligava ali, o Ronaldo era do financeiro, Ronaldo, tem alguma coisa que eu possa trazer para te ajudar? Ligava ali para o departamento pessoal, era o Estevão, tem alguma coisa? E aí eles começavam a me passar coisas mais simples, eu fui aprendendo. Eu fui muito feliz em relação a essa questão, sabe, Natasha? Eu nunca me senti abusada e hoje, repassando por tudo isso, graças a Deus, por esse tipo de abuso eu nunca passei, mas eu tive relacionamentos abusivos, relacionamentos amorosos. Mas no trabalho eu já vi outras situações, não nas empresas que eu trabalhava, mas de empresas que amigas trabalhavam, que elas passavam por esses abusos. Às vezes ela demonstrava esse interesse e vinham cargas e cargas de trabalho para elas fazerem, né? E nunca era suficiente.
elas entregavam mais do que deveriam e nunca era suficiente. E sem falar também que tem aquele outro tipo de abuso, né, que é o assédio também, que acontece muito essa questão do assédio moral, tanto na parte sexual, tanto na parte abusiva mesmo de trabalho, né? Quer dizer, tudo é abuso, né? Mas na parte de trabalho, olha, você não está dando conta, né? Insinuando, tipo assim, eu vou te demitir. Então, e isso, gente, é muito real. E olha, não é só com mulheres, não, tá? Embora eu uso muito a linguagem feminina, né? Mas acontece com homens também, tanto em relacionamentos amorosos, como a pressão no trabalho, na família, acontece com homens também, tá? Isso não é só com mulheres, né? A Ivete está comentando aqui que já viveu isso. Gente, eu acho que não, né? Acho muito difícil uma pessoa que nunca teve uma relação abusiva, que seja no trabalho, amoroso, ou na família, né, Natasha? Natasha, e por que é tão difícil identificar que estamos em uma relação abusiva? Só pegando um gancho ali na outra questão, né? Você falou do trabalho, eu falei de relacionamento amoroso. Mas em todas as nossas relações dentro do convívio social, nós corremos o risco de passar por uma relação tóxica. Então, também, ela pode ocorrer na amizade, que é quando aquela amiga, aquele amigo começa com aquela questão: ah, nossa, eu vi uma foto sua com fulano, fiquei com ciúme. Ou criticar outros amigos: nossa, mas você é amiga daquela pessoa, aquela pessoa é assim, assim, assim. Começa a te ligar muito, ou aparecer sem avisar, sempre uma desculpa de que estava com saudade, depois começa a te sugar, passando sempre todos os problemas, te colocando ali como um responsável ou uma pessoa que pode ter a capacidade de tirar os problemas da pessoa, de resolver os seus problemas, e aí você começa a achar que você realmente pode ajudar aquela pessoa, que seria egoísmo da sua parte não ajudar, começa a ficar atrelada àquela relação, tem dificuldade de dizer não, e é nisso que a pessoa vai ganhando cada vez mais força, vai conseguindo ali tirar a sua liberdade. Também em relações familiares, né, de pais para filhos, ou até de filhos para com os pais também. Então, são aqueles pais que sempre vão te criticar, vão mostrar que o filho de fulano, de ciclano, tem atributos que são mais valiosos que o seu, tem uma postura, agem de uma maneira que você deveria agir, começa sempre com aquela comparação, fazendo com que você se sinta rebaixado. Então, quando a gente começa a perceber esse perfil do abusador, que é o perfil de, como a Ivete colocou, né, de manipular, distorcer a situação, de sempre passar uma visão dele como se fosse uma visão correta, tirando a sua voz, tirando a sua maneira de perceber as coisas como elas são, isso é uma relação abusiva. E ela acontece em todas as situações envolvendo diversos ambientes. Por isso que é importante a gente sempre perceber, peraí, até que ponto essa relação está sendo dual? Até que ponto está tendo troca? Ah, não está tendo troca? Será que eu não estou numa relação disfuncional? Beijos, Ivete, gratidão, viu, pela sua presença. Mas aqui, e acontece muito em relação de pais com os filhos, quando os pais determinam com quem eles devem relacionar, o trabalho, né, que a formação, aquela pressão de querer que eles formem naquela profissão que os pais acham que é melhor, né? Acontece realmente, porque isso também trata-se de uma relação também abusiva, né? E voltando à questão da amizade que você falou, acontece muito, e aí a gente parte para a inveja, né? Porque assim, a amizade, aquela sua amiga, ela quer atenção só para ela, é só ela que quer desabafar, e não dá espaço para você desabafar, e aí se você em determinado momento está num momento de felicidade, num momento alta astral, se a sua amiga não está, você até se anula, entende? Se anula, porque é tanta maluquice que a sua consciência começa a pesar. Você não se dá o direito de estar feliz. Obrigada, viu, Ivete? Obrigada.
Realmente esse é um assunto muito importante, né, Natasha? Sim. E eu acho que é tão importante, tão difícil, porque assim, quando a gente custa acreditar que a gente está numa relação abusiva. Muitas das vezes as pessoas tentam abrir os nossos olhos. E a gente, como é que fala? A gente se recusa a aceitar, né? E principalmente quando é uma relação amorosa. Eu acho que, assim, é uma das relações mais difíceis da gente controlar. Às vezes eu tenho uma amiga que fala, amiga, isso não é normal. Ou às vezes a mãe da gente, né? Nesse caso, a mãe fala assim, minha filha, veja bem, né? E tal. E aí a gente acha, ai meu Deus, a minha mãe querendo me controlar. Porque também tem, né? Esse lado, a minha mãe querendo me controlar. Meu pai, eu já sou adulta, eu sei, né? E no fundo a gente fica nessa negação, né? Fica nessa negação. Mas aí, quando a gente desperta, né, Natasha? E como que foi o seu despertar, Natasha? Embora não tá no roteiro, mas como que foi o seu despertar? Então, aí falando disso, já vou pegar um gancho nisso que você falou, né? Na dificuldade da gente deixar pra lá, da gente perceber. Por que que Sim. isso ocorre? Nenhuma relação abusiva, ela começa abusiva. Como que você vai fazer com que alguém se envolva com você? Você vai oferecer tudo que aquela pessoa precisa. Então, no início das relações abusivas, é o chamado explosão de amor. Aquela pessoa vai te dar todo o amor, vai demonstrar todo o cuidado, toda a atenção que você gostaria, que você sente que merece no momento. Tendo Uhum. aquilo, aquela pessoa tão amorosa, aquela pessoa que gosta tanto de você, que demonstra com palavras, com cuidado, com ações, você vai se apaixonar. Quando você está apaixonada e começa aí, efetivamente, a relação abusiva, você sempre vai querer aquela pessoa do início. E aí você vai se culpar por aquela pessoa do início ter sumido. Então, ao longo da relação, é sempre você querendo fazer com que aquela pessoa volte a ser o que ela era no início. Por isso a dificuldade de você realmente deixar pra lá, ouvir as pessoas que estão te dando dicas. Porque você vai falar, não, eu lembro como a pessoa era. Se ela era daquela maneira, ela pode voltar a ser. Então, quem está fazendo com que ela não seja mais daquela maneira sou eu. Então, é minha É minha responsabilidade culpa. fazer com que ela retorne a ser quem ela era. Quem ela era, porque é minha culpa que ela esteja assim agora. Então, É, o que aconteceu, o meu despertar foi justamente isso. Perceber que aquela pessoa do início nunca existiu. Então, não tinha como voltar a existir. aí que é Entender o que aquela detalhe, né? É aí que dói. é, Não é a pessoa voltar a ser o que era, porque ela nunca nunca foi. foi aquilo. Nunca Então, não tem como foi. voltar. Então, Ela a partir nunca daí, foi. nunca foi aquilo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que conseguir entender que aquela relação Natasha. é funcional e que não vai ser funcional, não vai ser de troca, não vai ser saudável nunca. E a partir daí, angariar ferramentas, força, principalmente, para conseguir por fim. Natasha, e cá pra nós. Dói. Nossa, Dói. E como dói não é dói? fácil. Dói. Dói. Mas tem um detalhe. Dói. E olha, e é muito bom chorar, botar pra fora. Mas a hora que você percebe, aí você tem dois caminhos. Continuar ou se libertar. É uma decisão que tem que tomar. É uma decisão muito importante. É uma decisão extremamente importante. Mas, quando a gente decide sair fora, vou falar para vocês, sai uma força que vocês nunca imaginavam que tivesse. É ou não é, Natasha? Com certeza. É uma força, gente, é uma força. Não espera o outro tomar a decisão por vocês, não. É o maior erro. Porque sabe o que que acontece, Natasha? Sabe o que que acontece? Eu falo que aconteceu comigo, tá? Eu tô falando por mim. A gente vê, a gente percebe que tá numa relação abusiva. Só que aí a gente acha que não vai arrumar ninguém melhor. A gente acha que a nossa condição não vai permitir arrumar uma pessoa melhor. Seja por qual for o motivo. Não interessa. E aí você fica empurrando com a barriga.
empurrando, 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 e esperando que o outro tome a decisão. E agora eu vou falar uma coisa para vocês, prestem atenção, o outro nunca vai tomar essa decisão, porque para ele tá ótimo. Gente, na maioria dos relacionamentos, tá? Na maioria, os homens não saem fora quando eles estão nessa relação, quando eles são dominadores, quando são narcisistas, psicopatas, sociopatas. Gente, eu não tô falando que os homens todos são assim, não, tá? Eu tô falando quando, porque tem mulher também, psicopata, sociopata, tem mulher manipuladora, tem mulher, como é que é, narcisista. Claro que tem, homem e mulher. Mas eu tô falando assim, quando a outra pessoa da relação, vamos falar outra pessoa, né, Natasha, melhor, né? Quando a outra pessoa está na condição de sociopata, psicopata, narcisista, manipulador, ele não sai fora. Então, não precisem esperar que o outro vai ser fora, que ele não vai, gente. Não vai. Agora, quando você toma a decisão, fala assim, lascou, perdi tempo, mas não quero perder mais tempo de vida, porque minha vida é muito preciosa. Eu tô saindo fora, hasta la vista. Gente, sai uma força de onde você nunca imagina sair. Não é, Natasha? Com certeza. E isso que a Jana falou sobre você achar que não vai achar uma pessoa melhor, é todo mundo que já viveu um relacionamento disfuncional, um relacionamento tóxico, já ouviu essa frase. Você nunca vai achar alguém melhor que eu. Então, isso fica no seu subconsciente. Você realmente começa a acreditar que você não tem capacidade de conseguir alguém melhor, que aquilo ali que você vive é o melhor que você merece. E isso dificulta ainda mais o processo de você se desapegar, conseguir se desvencilhar daquela pessoa. Ou realmente acreditar que é aquilo que você merece. Ligado ao fato de que a pessoa no início era uma outra pessoa e você ainda tem a esperança de que ela volte a ser aquela pessoa. Então tudo ali é culpa sua. A pessoa ter mudado, e se você sair, você também não vai conseguir uma pessoa melhor. Natasha, essa culpa, ela é terrível, né? Porque a gente pensa assim, não, eu tenho que ser mais compreensiva. Não, eu realmente estou errada, eu não deveria ter falado aquilo. Eu Não, eu nunca tive aquele realmente, comportamento. aquela roupa, aquele comportamento, sabe? Você se pega se questionando, você se pega se criticando. Gente do céu, quando eu lembro, antigamente eu falava assim, quando eu lembrava, eu falava assim, ai, que ódio de mim. Eu falei assim, não, era o que eu tinha naquele momento, era a minha condição, tá tudo bem. Porque, olha, também não vai ficar se culpando também não, tá? O que você tem que fazer é agir. Se culpar não adianta. Quem vive, como diz o Júlio, quem vive de passado é museu, tá? Para com isso. Para, ai meu Deus, eu perdi tempo, que ódio de mim. Não, que ódio de mim não. Não fale isso. Haja, saia. Saia o quanto antes, né, Natasha? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, não. É isso. Eu acho nada. É isso. Casca fora, vaza, entendeu? Vai viver sua vida. Não perca mais tempo de vida. Perdeu, perdeu. Mas o que importa é o quê? É do agora para frente. É o que você vai fazer com você. É as suas decisões. É profundo, não é, Natasha? É profundo, é transformador, é necessário. Esse suspiro que eu dei, sabe, é de orgulho de mim. É de saber que eu saí de muitas relações assim, né? E que hoje não repito mais esse padrão. Eu não me permito mais permitir esse padrão. É aquele momento da gente, em primeiro lugar, eu. Aquele momento assim, eu. E não é egoísmo, né, Natasha? Não é. Se priorizar, saber quem você é e o que você merece, não é egoísmo. Pelo contrário, é auto-amor. É auto-amor. E só depois que a gente pratica esse auto-amor é que a gente pode dar amor. Amor para as outras pessoas. Como é que a gente vai dar amor se a gente não pratica esse auto-amor? Ô, Natasha, pois a gente até já falou sobre isso, né? Se é possível ter relações abusivas fora de relacionamento amoroso, a gente até falou, né? Que acontece com amigos, acontece
no trabalho, acontece na família, né? Eu acho que a única relação abusiva que é permitida é do gato, né? Porque o gato acha, não podia deixar de falar sobre isso, você é gateira, né? Sim, vivo uma relação abusiva. Aí eu vivo também uma relação abusiva com os meus gatos. Gente, nós estamos brincando aqui, mas aqui, ó, esse tema é sério, viu? Isso foi só pra gente dar uma descontraída, né? Porque tem muita piadinha, né, com gatos, né? Eles colocam lá o cachorro, ele é submisso, já nós somos submissos aos gatos. O gato já tem aquele, né? Nariz em pé, eu sou o rei da casa. E você, humaninha, é o meu bichinho de estimação. Natasha, e o que pode acontecer com a nossa saúde mental quando a gente permanece nesse tipo de relação? Seja amoroso, seja no trabalho, seja na família, seja com amigos. Ei, Verônica, bom dia, lindona. Alegria ter você aqui, viu? Bom, não só a saúde mental, né? Mas como assim, o ser humano ele é totalmente integrado, todos os seus corpos, então saúde mental, emocional, física, tudo isso começa ali a vir por água abaixo. Então, como você o tempo todo criticada, como todas as suas qualidades são colocadas em xeque, como você é desvalorizado o tempo todo, e isso é feito de uma maneira tão bem feita, começa Então, sutilmente, vai te entrelaçando, até que você covarde. começa A a palavra é acreditar covarde. isso, né? Pelas beiras ali. Então, você começa a acreditar em tudo isso. Então, em determinado momento, você não reconhece quem você é. Nos momentos mais baixos, assim, do relacionamento abusivo que eu vivi, quando eu me olhava no espelho e eu não sabia quem eu era. Eu não conseguia listar, às vezes, a gente sempre fala em cursos, treinamentos, quando a gente faz, de elencar pelo menos 5 qualidades. E na época eu não conseguia elencar uma qualidade minha. Eu me via como uma pessoa sem qualidade, Tá aí, sem valor. tá aí um teste para a pessoa fazer. Inclusive, eu vou fazer nos stories, você faz lá no seu também. Ó, gente, vai lá nos stories da Natasha responder e vem nos meus também. O que você mais gosta? Qual a cor que você mais gosta? Qual o carro que você gostaria de ter? Aonde você gostaria de morar? O que você gosta de comer? Bem falado, Natasha. A gente se perde, a gente não sabe do que a gente gosta. A gente não tem mais sonhos. Não tem vontade própria, não tem sonhos. E é verdade, Natasha. Pergunta simples. Quais as suas 3 qualidades? O que você Uma qualidade. gosta de ser? Uma qualidade. Qual a parte do seu corpo que você mais gosta? Qual a parte São coisas que uma do seu pessoa corpo? Gente, se você não gostar, nem que seja de uma parte do seu não corpo, souber responder é porque realmente você tem tá algo muito muito doente. Você tá errado. doente, tá? Você tá doente. Tá Sim. doente, sim. Porque, assim, e realmente, quantas vezes eu me olhava assim, não gosto de nada em mim. E hoje é totalmente diferente. Se eu perguntar qual a parte do meu corpo que eu mais gosto, qual a cor que eu mais gosto, qual carro que eu gostaria de ter, o que eu tenho, entende? A comida que você mais gosta, que você, se perguntar assim, o que você faz para relaxar? Qual é seu hobby? Hã? O quê? Hã? Uma pessoa que está numa relação abusiva, ela não vai saber responder isso, porque todas as respostas vão ser de acordo com o que o parceiro ou É, parceira gosta, o se que ele ela, se quer, a, o que ele espera que você é, responda. porque tem esse detalhe, porque pode ser que a pessoa não responda, ela fala não sei, ou pode ser que ela responda imediato, mas é o que o parceiro acha. É o que o parceiro acha. Sim. Então, Então, o que essas duas acontece? coisas. Ou ela vai falar não sei, tomara que ela pense não sei, porque Ah, quando ela falar que não sei, ela fala assim, opa, tem uma coisa errada comigo. Agora, quando ela responde o que o outro gosta, é mais realmente, complicado. essa questão da saúde mental, você perder sua capacidade de escolha, de valorização, de entendimento sobre quem você é. Você se perde de si mesmo.
E as Ai, meu consequências Deus. a longo prazo, depressão, Dores de autossabotagem, a cabeça. Sabe por quê, procrastinação. Natasha? Você acredita? Eu acredito veementemente que toda doença que a gente tem, ela vem das nossas emoções. Nós não vamos adentrar muito nisso, que é um assunto também para conversar, né? Mas nós temos milhões de chakras, mas nós temos 7 principais. E quando eles estão em desequilíbrio, nós temos as doenças, né? E o que faz eles entrar em desequilíbrio? Realmente são esses sentimentos, essas emoções, né? Raiva, mágoa, tristeza, solidão, né? Tudo isso vai desalinhar. Então a gente adoece, né? Começa ali com ansiedade, com uma depressão. Porque a depressão também, Natasha, ela nem a pessoa que está com depressão, ela nem sempre ela vai ficar ali numa cama, chorosa, ou ela vai ficar cabisbaixa, ou ela Às vezes ela tá vai ali, ficar sem né, do seu lado, vontade. trabalhando, indo ao mercado, fazendo as coisas do dia a dia. A depressão, ela manifesta em agitação. Às vezes a pessoa, por exemplo, uma pessoa que sai bastante. Não estou falando que todo mundo é assim, mas às vezes a pessoa esconde através de muita risada, de, de muito trabalho, ou às vezes enfia a cabeça no trabalho, é só trabalho, ou às vezes ela é muita bebedeira. Enfim, a depressão, gente, ela tira da cabeça. Depressão, a pessoa que está com depressão não é que é a pessoa que só fica de cabisbaixo, não. Esse não é o único sintoma de depressão, não. A depressão, ela é traiçoeira. Ela se esconde por detrás de muita coisa. Ela esconde por detrás de uma alegria falsa. É complicado, complicado. Né? Ai, eu falo que então, assim, mexe tanto comigo. Eu não imaginava que ia mexer tanto comigo essa live de hoje. Porque, assim, até nós estamos, não sei se é no quarto ou no quinto café, acho que é o quinto café. Quinto, acho que é o quinto. Todos os assuntos, né, que nós abordamos até hoje, Natasha, todos eu experienciei. Eu passei por, né, pelos assuntos abordados, mas esse mexe muito comigo, gente. Nossa, e como mexe. Jana, Meu Deus. mexe Ah, muito meu Deus. comigo também, que quando a Jana me convidou, fiquei super feliz, né? Não mexi, não dei pitaque, nada do tema. Quando ela mandou para mim ali, do jeito que ela mandou, eu dei o aval, dei o ok. Mas quando a Jana mandou o tema que seria, eu estava até aqui com o meu marido, primeira coisa que eu pensei, que eu falei até para ele, eu falei, eu acho que eu vou pedir humildemente para Jana, para ela mudar o tema. Porque eu tô na melhor fase da minha vida e com a perspectiva de melhora, e isso é muito bom quando você tá numa boa fase, mas você sabe que vai subir mais degraus, pode subir, tem potencial para isso, e tá nesse meio, Dá o nessa próximo fase mesmo de passo, né? subir. E eu fiz o meu pequeno manual para viver sua essência, então eu falei, eu acho que eu vou sugerir para ela se a gente não pode trocar o tema. E fiquei por isso com alguns 2 minutos com isso, mas logo me veio. Você é quem você é hoje pelo que você passou. Você está nesse Sim, caminho hoje em dia por essa relação que você passou. Isso faz parte de quem você é, da sua se essência. forçou, E se é um tema forçou. extremamente necessário. É um tema importante de ser dito. E tem que ser dito, tem que ser falado, tem que ser conversado sobre. Então já me veio esse alívio de pensar, não, é isso que eu tenho que falar, é sobre isso que eu tenho que falar. E a gente tem que sempre que lembrar das nossas superações para a gente valorizar quem nós somos, né? Porque às vezes, gente, não pense que quem é terapeuta, não pense que quem naquele momento está feliz, que não vai ter desafios, que não vai ter barreiras, que não vai ter problemas na vida. É claro que vai ter. É igual um médico pode adoecer também, né? Então, mas é muito importante às vezes a gente falar, porque para a gente lembrar
por tudo que a gente passou, lembrar com honra, não com dor, mas lembrar com honra, com muita honra, e para ajudar também a continuar no caminho, né, Natasha? Ajudando outras pessoas, porque assim, gente, é uma dádiva a gente poder compartilhar. Sabe, eu tenho muito orgulho da minha história, da minha caminhada, mas eu sei que eu posso ir além. Nós podemos ir além. A gente pode continuar subindo os degraus do autoconhecimento, né? Do autoconhecimento em todos os sentidos, nessa evolução. Ô, Natasha, e aí, a gente falou da saúde mental, né? E como começar a sair de uma relação abusiva? Eu não vou nem colocar o primeiro passo, mas quais são os primeiros passos para a É pessoa sair o dessa entender, relação? né? O entender e mais de entender uma coisa. Primeiro, entender que não vai mudar, entender que é aquilo, é o que tem para hoje, então não é uma relação que vai mudar, não é uma pessoa que vai mudar, entender que o que aconteceu no início foi falsidade, foi invenção e não vai voltar a ser como era. Então, entender. Meu ponto de partida foi: eu estou numa relação disfuncional. Essa relação não é saudável e não vai ser. Depois você tem que entender que você não merece aquilo, entender que você não merece essa desvalorização, você não merece toda essa carga emocional negativa, entender que você não merece toda a humilhação, todo o rebaixamento que vem com aquela relação. E entender que você merece mais, entender que você tem valor diante da vida, que a vida tem valor para você. Porque quando você está numa relação abusiva, você não vê valor em nada. Então entenda, por mais que nesse momento você não consiga enxergar esse valor em si mesmo e o valor diante da vida, você tem valor. Porque só a partir do momento desses entenderes, de você entender, é que você vai conseguir ter ali, mesmo que pouquinho, porque no início você está muito fragilizado, fragilizada ainda, mas você vai entender que a melhor opção é sair dessa relação. Então, o entender que aquilo não é normal, entender que você não merece aquela anormalidade e entender que você pode mais do que aquilo que você está vivendo. Com certeza. E o principal também, teve como se diz, esse clareamento, teve essa percepção, gente, peça ajuda. Pelo amor de Deus, peçam ajuda. Sabe por quê? Nem sempre a gente consegue sozinho. Nem sempre. Então, peça ajuda. Sabe? Mas peça ajuda para profissionais. Olha, Vou comentar mesmo. terapia, tá? É claro que se precisar de médico também, nós terapeutas, a gente anula a necessidade de precisar de médico, né? Eu penso assim, sabe, Natasha? Para ansiedade, depressão, acho que a pessoa, primeiramente, ela tem que tentar um método mais natural. Então, a pessoa tentar fazer terapia. E aí a gente tem infinitas terapias, né? Se sentir mais à vontade com o psicólogo, se sentir-se mais à vontade com o terapeuta holístico, né? Mas terapia, Analista. analista. Mas se tiver naquela questão de risco à própria vida, então procure ajuda com o médico e faça também a terapia. Gente, olha, se a gente procurasse fazer terapias, a gente teria, a gente, com terapia, a gente tem muito mais clareza. Então, não deixem de pedir ajuda. Raramente a gente vai conseguir sozinho. Principalmente, né? Porque se a gente está numa relação abusiva, numa relação tóxica, a gente acaba que é escravo realmente do outro. E é muito difícil sair disso. Então, peça ajuda a um terapeuta, né, Natasha? Eu sou uma pessoa que precisei de ajuda de terapeuta. Não tenho vergonha de falar, né? Quero até agradecer muito ao Fabrício. Fabrício, ele, assim, ele me ajudou muito. Fiz terapia com ele, com o Fabrício. Então, sou muito grata ao Fabrício. Então, não deixem de pedir ajuda.
né? Eu faço terapia até hoje. Eu faço. Não, terapia serve para tudo, né? Momentos ruins, momentos bons, momentos de dúvida, momento de transição de alguma Bom, coisa. bom Sempre é bom, a dia, vida Maria. acompanha nossa vida, nossa rotina e faz com que a gente viva de uma maneira mais leve, consiga tomar decisões mais assertivas. Olha, a terapia que eu trabalho, que a Natasha trabalha, né? Você trabalha só com Aura Master, Eu Natasha? trabalho agora com Aura Master, Floral de Bar, auriculoterapia Que e mais? Pois é, porque você não falou terminando das aí minha outras. pós-graduação integrativa. Isso, então, gente, a Natasha, olha para você ver. Então, repete, Natasha, você trabalha com Aura Master. Isso, Aura Master, minha prática principal. Agora estou terminando minha pós-graduação em terapia integrativa. O que mais eu tive afinidade, aquilo que eu realmente estou colocando no meu catálogo, são os florais de Bach, que já andam ali de mãos dadas com a terapia Aura Master. Presencial, que eu queria muito uma coisa que pudesse ser presencial também, a auriculoterapia, aromaterapia é outra coisa que eu fiquei apaixonada. Tudo que possa aí integrar, que tenha a ver com mudar nossa energia, Você é nossa muito de vibração. gente, assim, de pegada, não é, Natasha? Você tem mais aquele jeitinho de contato Eu gosto mesmo. muito do contato, eu gosto muito da presença. Eu percebi muito isso em você. E essa técnica é maravilhosa, né, Natasha? Que a gente trabalha, né, o Aura Master, porque é uma técnica, gente, que a gente trata adultos, crianças, animais, ambientes, até empresas. Olha que bacana. E o que que é o diferencial? Embora a Natasha ama o presencial, e eu valorizo muito isso, viu, Natasha? Mas ela permite também essa técnica, ela permite a gente fazer à distância, online, como está eu e Natasha aqui agora conversando, ou à distância. Então, é uma técnica que pode ser feita presencial, online e à distância, né? E aí, como se diz, as técnicas energéticas evoluindo também junto com a gente, né? Na verdade, elas estão mais evoluídas que a gente, né? Nós, A gente surfa nessa onda. a gente que está surfando nessa onda, exatamente. E é uma técnica sensacional. Gente, e é muito importante, não deixem de pedir ajuda. Não tem, sabe? Não carregue essa carga sozinha. Não carregue. Peça ajuda, porque, olha, tem que se libertar desse tipo de relação, né, Natasha? Sim. Natasha, que alegria, viu? Nossa, sensacional essa nossa conversa. É uma Eu quero até ouvir conversa de depois. para horas, né? Eu tô muito comedida aqui, tô falando pouco, dando respostas mais sucintas. Mas é uma conversa que dá para Não, horas. gente, isso aqui é só um despertar, tá? É só um despertar, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, trazendo casos, né? Que a gente, não somente os nossos casos, mas casos de clientes nossos, né? Casos, infinitos casos. A gente poderia dar aqui dicas. Meditação ajuda, afirmação positiva ajuda, claro que ajuda, né? Mas é como a gente está falando aqui, nem sempre a gente consegue sozinho, né? A gente precisa de alguém, ó, para segurar nas nossas mãos, para nos ajudar, né, a sair lá do fundo do poço, para a gente emergir, né, para a gente se cuidar. Natasha, minha querida, estamos chegando no final, né? Porque senão também fica até cansativo. Mas, olha, quem gostou, vai lá no Instagram. Essa live, quem não conseguiu assistir ela toda, tá? Ela vai ficar por algum tempo no meu Instagram. Eu vou convidar a Natasha também, se ela quiser colaborar, vai ficar no Instagram da Natasha. Depois, Natasha, eu baixo ela para o YouTube, tá? E aí eu também te mando a gravação, se você quiser manter, tá tudo bem, Uhum. né? Mas quem não assistiu ela completa e quiser assistir, pode ir lá no perfil da Natasha ou vir para o meu perfil. E quem não estiver seguindo a Natasha aqui na live, gente, vamos começar a seguir a Natasha também, acompanhar o trabalho dela. E, e se você ver, né, sentir que alguém precisa ouvir essa live para ter um despertar, compartilha. Né? Compartilha, aquilo que é bom a gente tem que compartilhar. E, modéstia à parte, foi sensacional essa live. Eu acho que ela traz muita informação, muito esclarecimento. Ela
serve aí para ser um ponto de partida para quem hoje vive uma relação abusiva. Ou até mesmo para se prevenir, né, Natasha? Para se prevenir. Natasha, eu vou deixar você fazer as considerações finais e você gostaria de conduzir um minutinho de uma meditação? Eu nem te falei, né? Nem te preparei. Não, não falou. Gostaria, sim, claro, com certeza, vai ser uma honra. Mesmo? Eu esqueci até de combinar isso com você. Normalmente eu combino assim. Vamos fazer uma técnica da hora massa, a gente costuma fazer o SOS. Se você quiser também fazer o SOS, eu conduzir uma meditação bem rapidinho, só para dar aquele relax. Eu deixo na sua vontade. Bom, agora eu não falo mais, agora é só você. Depois eu só vou dar um tchau. Bom, gostaria de agradecer muito a oportunidade. É muito importante isso que a Jana falou agora por último, né? Que pode ser o ponto de partida esse vídeo, porque o meu ponto de partida foi um vídeo. Foi um vídeo francês que mostrava como era um relacionamento abusivo. Quando eu assisti aquele vídeo, virou aquela chavinha, deu aquele start do tipo, eu vivo isso. E a partir daí comecei a buscar ferramentas para conseguir me libertar. Não foi um caminho fácil, não foi um caminho rápido. Desde o momento que eu percebi que vivia uma relação disfuncional até realmente eu conseguir o contato zero, que é o que a gente busca quando se liberta de um relacionamento abusivo, foram anos. Então tenha paciência consigo, se acolha, não se culpe, principalmente se você tiver aquele impulso de terminar e depois recuar e não conseguir naquele momento. Tenha paciência consigo. O que importa é você realmente entender que aquilo não vai melhorar e conseguir se fortalecer. E muitas vezes esse fortalecer-se ele não vem sozinho realmente. Então, busque ajuda, procure. Hoje em dia a internet está cheia aí de ajuda. Mas esse buscar ajuda, não busque ajuda em tudo. Porque não é todo mundo que vai saber te acolher, não é todo mundo que vai conseguir realmente te ajudar a se livrar. Muitas vezes as pessoas colocam o peso na vítima, na pessoa que realmente está passando por essa situação. Então, cuidado com a ajuda que você procura, porque às vezes você está procurando acolhimento, está procurando alguém que possa te ajudar a seguir em frente e a pessoa vai colocar o peso de tudo em você e no momento você não consegue segurar mais peso. Então, realmente procure ajuda profissional e veja um profissional que sintonize com você, que você perceba que tem uma energia parecida, que tem uma abordagem que te acolha e que você perceba ali que naquele momento pode te ajudar a sair daquilo. Então, tenha esse olhar sensível a respeito de quem você vai pedir ajuda. E tenha amor com você. E tenha amor com você. Amor, carinho por você. É o que você precisa no momento. Não precisa de julgamento, não precisa de palavras firmes e duras. Precisa de acolhimento, precisa de entendimento e compreensão. Então é isso. Novamente, né? Eu gostaria de agradecer muito. Se eu estou aqui hoje é porque eu passei por isso. E se eu estou aqui hoje falando do Aura Master junto com a Jana, é porque o Aura Master foi uma ferramenta divisora de águas na nossa vida, que fez com que a gente pudesse ter mais autoestima, pudesse exercitar o autocuidado na nossa vida, tornando uma prática habitual, e porque a gente percebe como faz a diferença na vida das pessoas que estão conosco, na vida das pessoas que já passaram por essa terapia conosco. Verdade, dona. É verdade. Nossa, eu estou aqui emocionada. Então, como a gente falou tanto a respeito desse acolhimento, dessa autocura, dessa necessidade de entendimento, né? Eu convido vocês agora a fechar os olhos, aí iniciando uma sequência de respirações profundas, olhando ao seu entorno, né? Com os olhos da alma, pensando em todos os momentos de dificuldade que você já passou, pensando em momentos que você possa ter tido relações que não foram bacanas para você, em relações que você se diminuiu, em relações que você precisou priorizar o outro. Entenda hoje em dia essas relações como uma coisa que foi necessária para que você seja quem você é hoje. Entenda que tudo na vida acontece porque tem que acontecer. E tudo na vida vai nos levar a um propósito maior, até os momentos de dor. Então, nesse momento, convido você a acolher. Volta lá naquele momento que te fez se sentir inferior, que te fez sentir dor. Mas não volta
com aquela percepção que você tinha no momento. Não seja aquela pessoa que você era no momento. Volta agora com o olhar que você tem hoje sobre você. Você ainda não tem esse olhar de você mesmo como uma pessoa de valor, como uma pessoa que consegue. Enfim, pense como seria se enxergar como alguém de valor, se enxergar como alguém que pode, como alguém que realiza. E abrace essa pessoa agora. Abrace a pessoa que você quer ser, uma pessoa que você se tornou, sentindo orgulho de toda a sua trajetória. E agora eu te convido a falar o seu nome. Fala o seu nome. Abençoada. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Repita isso ao longo do seu dia hoje. Lembre das palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. E fale também a pessoa que te feriu. O nome dessa pessoa. Abençoada ou abençoado. Eu sinto muito. Te amo. Sou grata. Perdoar é libertador. Rancor, a mágoa, são sentimentos de baixa vibração. Sempre que você pensar na pessoa que te feriu com esses sentimentos de baixa vibração, você retorna ao local que te feriu, você retorna aqueles sentimentos que te faziam mal. Quando você libera a pessoa de todo o peso que ela te causou, entendendo que ela só te ofereceu aquilo que ela tinha no momento, e muitas vezes foi algo que vem de vidas passadas, de outras vidas. Então você libera essa pessoa. Entende que aquele que faz sofrer também sofre muito. E uma pessoa que causa dor só pode sentir muita dor na sua vida. Eu desejo que essa pessoa, na medida que você vai se curando, você também cura o outro. Então, as palavras para hoje são: sinto muito, eu te amo, me perdoe, sou grata. Eu libero todos aqueles que me fizeram mal, porque entendo que só estão me devolvendo algo que eu fiz a eles em outra vida. E agora, nessa vida, eu não pretendo ter mais nenhuma relação com essa pessoa. Tudo entre nós está curado e perdoado, curado e perdoado, curado e perdoado. E é assim que eu desejo que a gente continue o nosso dia e os nossos dias. Muita cura e libertação. Então, mais uma vez, respirando profundamente, a gente repete: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Gratidão por essa oportunidade, gratidão por essa cura. No meu perfil eu falo muito sobre relacionamentos abusivos, que é o meu nicho principal, que eu acho que é importante a gente falar de algo que a gente tem propriedade. Então, eu consegui vencer, hoje em dia vivo um relacionamento saudável e feliz, e é o que eu desejo para todos. Então, é muito importante a gente sempre estar falando sobre isso. Então, fale com as pessoas que você conhece, sempre tente acolher aquele que você vê que passa por uma relação disfuncional, e se você passa por isso, procure ajuda. Eu estou aqui, a Jana está aqui, nós estamos não só aptas, mas com a intenção de acolher e de ajudar. Gratidão por esse momento, que ele reverbere como coisas boas ao longo do nosso dia, dos nossos dias. Hoje, amanhã e depois, né, Natasha? E amanhã sempre. Você tem um e-book, não tem? Isso, Pequeno Manual para Viver Sua Essência, que justamente fala do resgate de quem você é e poder viver com quem você é, com práticas diárias que fortaleçam a sua essência. Aproveite e coloque lá nos seus stories o link para as pessoas, para facilitar. Você tem um e-book sensacional. Aproveita hoje e já coloque lá para direcionar, para facilitar para as pessoas o seu e-book. Vou colocar sim o link do e-book que está no meu perfil e também no meu grupo, Sementes do Despertar, que é um grupo que eu criei justamente no momento da minha vida que eu estava me desvencilhando desse relacionamento abusivo. E aí eu voltei agora com esse grupo que fala sobre práticas terapêuticas para nos alinhar no nosso propósito, para fazer com que a gente consiga seguir uma vida com mais propósito, com mais alinhamento com quem nós somos. O link está no meu Instagram, quem tiver a vontade de participar é só clicar no link. Tá bom, lindona. Gratidão mais uma vez, viu? Que essa semana seja com muitas bênçãos para todos nós. É uma semana abençoada. E gratidão por ter aceitado o meu convite. Espero que você volte. Já
quero voltar. Quero te convidar também para fazer uma live no meu perfil, com certeza. Ah, eu vou sim, claro que eu vou. Beijos de luz. Tchau, tchau. Gratidão, beijos, namastê. Namastê.